E aí, galerinha do segundo ano, tudo massa com vocês? Bom dia para vocês, um ótimo começo de semana. Então, a gente vai dar continuidade às propriedades coligativas das soluções, beleza? Vamos aqui dar uma retomada na pressão de vapor de um líquido, revisando o que ela consiste. Um recipiente contendo água líquida, depois de algum tempo, ele evapora. Ao fecharmos o recipiente, a evaporação não ocorre com a mesma intensidade. A fase líquida está em contato permanente com a fase de vapor, fazendo com que haja um equilíbrio dinâmico entre essas fases, não é? E aí, o que é que vai acontecer? A gente sabe que para a água entrar em ebulição, ela tem que atingir 100 graus Celsius. E isso, internamente, em termos de energia, nas moléculas, a pressão interna das moléculas, nas bolhas da água que a gente visualiza, né, no processo de aquecimento, ela é maior que a pressão atmosférica. Então, para que a água ferva, é preciso que essa pressão interna se iguale à pressão atmosférica. Quando aquele borbulhamento começa a subir, começa a se intensificar, e com isso, num sistema fechado, a gente vai ter um equilíbrio dinâmico de fases, líquida e vapor, e aí essa água, esse equilíbrio é mantido e essa água atinge a sua ebulição, né, a uma maior pressão possível. Então, a pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão que seu vapor exerce num recipiente fechado quando está em equilíbrio com o líquido a uma certa temperatura. Nós temos aqui algumas observações importantes, né? Quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor de uma substância. Quanto mais volátil for uma substância, maior será a sua pressão de vapor a uma mesma temperatura. Líquidos mais voláteis têm maior pressão de vapor, ou seja, entre a ebulição antes. Por exemplo, a volatilidade está relacionada com o fato de um líquido evaporar mais rapidamente ou não. Se ele evapora mais fácil, ele é mais volátil. Então, você está em um posto de gasolina e tem uma bomba de álcool e gasolina ligadas ao mesmo tempo, a gente sente o cheiro da gasolina primeiro por ela ser mais volátil, estando os dois solventes, os dois combustíveis a mesma temperatura. Sendo mais volátil, ele vai ter uma maior pressão de vapor e esse líquido vai evaporar primeiro no meio ambiente. É como tu abrir um frasco de acetona e outro de álcool em casa e a acetona evapora primeiro para o meio. Líquidos diferentes vão apresentar pressão de vapor diferentes, né, com consequência de maiores ou menores forças de atração. Então, é o caso, a gasolina ela é mais volátil do que o etanol, né? Também por apresentar forças de atração intermolecular mais fraca do que aquelas presentes no etanol. Então, graficamente, a gente tem, para ilustrar, três solventes, o éter, o álcool etílico e a água, a mesma pressão que a pressão atmosférica. E a gente vê que a ebulição do éter, mais ou menos 35 graus, do etanol 78 e da água 100. E aí, o éter, por entrar em ebulição primeiro, a curva dele está acima das demais curvas, é o solvente que apresenta maior pressão de vapor, logo ele é mais volátil que a água, do que o etanol, e aí ele evapora primeiro, né? Então, a gente sente em hospitais a presença do éter com facilidade. Temperatura de ebulição é aquela na qual a pressão de vapor de um líquido é igual à pressão externa. Quanto maior a pressão externa, maior a temperatura de ebulição. É importante salientar que locais situados ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior, temperatura de ebulição maior do que em locais com maior altitude, onde a pressão atmosférica é menor. Com isso,
o tempo de cozimento dos alimentos em lugares de elevada altitude, eles aumentam quando a pressão externa diminui. Ora, um alpinista ele quer cozinhar um alimento na altitude, a água ela entra em temperatura de ebulição, entra em ebulição a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Com isso, ela vai evaporar. Evaporando, o alimento fica cru e, com isso, o tempo de cozimento dos alimentos em lugares de elevadas altitudes, esse tempo é maior, certo? A pressão de vapor nos sólidos, a maioria dos sólidos possui pressão praticamente nula. Então, aqui como exemplos, sólidos como naftalina e iodo têm pressão de vapor alta porque sublimam. Na sublimação, há um equilíbrio dinâmico entre o sólido e o vapor. Temperatura de fusão da substância, aquela em que a pressão de vapor de um sólido é igual ao líquido. Temperatura de fusão é sempre igual à de solidificação ou de congelamento. Nós temos algumas curiosidades em relação, por exemplo, à panela de pressão. Elas são recipientes projetados para reter boa parte do vapor de água, com isso fazendo com que a pressão interna aumente e a água permaneça líquida acima de 100 graus Celsius em virtude da alta temperatura, fazendo com que os alimentos cozinhem mais rapidamente. Então, esses alimentos vão cozinhar a temperatura acima de 100 graus Celsius dentro da panela de pressão e aí o tempo de cozimento diminui em relação a uma panela comum. Aqui é importante também colocarmos que é possível a água ferver sem necessidade de aquecimento. Como assim isso é possível acontecer? Em grandes altitudes, mais ou menos 27 mil metros, essa água ela entra em ebulição a 0 graus Celsius. Beleza? Temos aqui mais uma curiosidade. Quando patinamos no gelo, os patins deslizam sobre uma fina camada de água líquida. Essa camada se forma devido à pressão exercida pelas lâminas dos patins e a pressão provoca a fusão do gelo. Por fim, para concluirmos essa parte dessa aula de hoje, nós temos um gráfico referente ao ponto triplo. Esse ponto triplo ele é dividido aqui, vocês observam que tem os 3 estados físicos. À esquerda, a região do sólido, no meio o líquido e abaixo o gás. Essa primeira curva, aqui abaixo, entre o sólido e o gás, seria a fase de sublimação, a mudança de estado chamada sublimação. Entre o sólido e o líquido, a fusão. Entre o líquido e o vapor, vaporização. E esse ponto onde o cursor está sendo indicado corresponde ao ponto triplo. O que é isso? É quando uma determinada substância ela pode coexistir nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Então, a água, por exemplo, ela pode se apresentar ao mesmo tempo como sólido, líquido e gasoso, mas para que isso aconteça, ela tem que estar a uma temperatura de 0,01 grau e a uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Beleza? Então, não existe líquido a uma pressão inferior ao do respectivo ponto triplo. Assim, não existe água líquida a uma pressão menor que 4,58 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Nós vamos aqui, vamos ver aqui um probleminha para a gente concluir. Aqui a primeira questão. Em qual das cidades indicadas abaixo é mais demorado o cozimento de uma feijoada em uma panela de barro? B. Em qual das cidades o tempo de preparo de uma feijoada será mais demorado e mais lento?
É só lembrar que se a cidade se encontrar em altitude elevada, esse tempo de preparo será mais lento, a feijoada vai demorar a cozinhar. Então, Rio de Janeiro, Recife, se encontra ao nível do mar. Ao nível do mar, os alimentos cozinham mais rapidamente. São Paulo, Brasília e La Paz, né, tem determinadas altitudes. Porém, La Paz, capital da Bolívia, é a cidade onde a altitude é muito maior, acima de 3.600 metros. Então, lá a feijoada demoraria a ficar pronta. Claro que numa questão como essa, sendo dada, né, os valores em termos de pressão, onde essas cidades se encontram, facilitaria um pouquinho mais a resolução da questão. Beleza? Para a semana a gente entra nos efeitos coligativos, tonoscopia, bolhoscopia, crioscopia e osmoscopia. Um abraço e boa semana para vocês.